Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está nos acompanhando na disciplina de Metodologia Científica e História da Ciência, da Faculdade de Ciências Biológicas. Sejam todos bem-vindos à nossa aula de número 3, intitulada Hipóteses, Leis e Teorias. Hoje a aula vai ser conduzida pelo meu aluno de doutorado, supervisionado por mim, o aluno Yuri Wilkins. Antes da gente iniciar a aula de hoje, a gente vai fazer aquela breve recapitulação. Na última aula, nós vimos, então, revimos, o conceito de método. E, posteriormente, conversamos um pouco sobre o breve histórico dos métodos científicos, como as coisas foram mudando, as concepções, os pensadores e filósofos que influenciaram no atual conceito do método, o qual nós utilizamos para produzir o conhecimento científico. Antes disso, antes de conhecer o atual método, a gente conversou um pouco ainda sobre os modelos básicos, que é o método indutivo, do qual a gente parte de algo particular para fazer as generalizações. Então, só para a gente relembrar rapidinho. E falamos sobre o método dedutivo, que fala, então, que os argumentos são construídos de uma forma mais ampla, mais geral, para um evento mais particular. E fizemos algumas comparações sobre semelhanças e diferenças entre a construção do argumento dedutivo e o argumento dedutivo. E finalizamos falando sobre o método hipotético dedutivo, que foi idealizado e discutido, especialmente por Karl Popper. E na aula de hoje a gente também vai ver algumas coisas ainda relacionadas ao método hipotético dedutivo, visto que nós vamos falar sobre leis, hipóteses e teorias. Então agora eu vou deixar vocês com o Yuri e ele vai iniciar e conduzir a aula a partir desse momento. Aproveitem! Olá, pessoal. Eu sou Yuri Wilkins, aluno do professor Tiago, e a partir de agora eu vou continuar com vocês na disciplina de Metodologia Científica e História da Ciência. Nesta aula nós vamos abordar alguns temas muito interessantes. Eu trouxe aqui um pequeno resumo dos temas que nós vamos abordar. Primeiro, falar sobre o uso comum dos termos, leis, hipóteses e teorias, e o significado desses termos para a ciência. A gente vai ver que tem uma certa diferença aí entre o uso coloquial e o uso científico. Tendo isso em vista, a gente vai avançar para conceituar o que é um fato para a ciência, as evidências que podem suportar esses fatos, hipóteses e qualquer explicação que a gente cria para o universo, e que existe um nível de hierarquia, existem evidências que são mais confiáveis do que outras. Também vamos abordar o conceito de hipótese, o que são postulados, o que é uma lei para a ciência e, por fim, o que é uma teoria científica. Então, vamos lá. Bom, certamente vocês já entraram em contato com muitos dos termos que nós vamos usar aqui nessa aula, principalmente quando a gente fala no contexto mais coloquial, no uso mais comum desses termos, mas também vocês já devem ter entrado em contato com a lei da gravitação universal, por exemplo, a teoria da relatividade, as leis da termodinâmica, a teoria da deriva continental, leis de Mendel, teoria celular, assim como tantas outras teorias, hipóteses e leis no meio científico. E fica o seguinte questionamento: qual desses termos tem mais valor científico? E a gente vai tentar responder isso nessa aula. Eu montei essa aula em torno da seguinte pergunta: se a evolução é verdadeira, por que ela é apenas uma teoria e não uma lei? É uma pergunta que certamente vocês terão que responder muitas vezes ao longo do curso ou como profissionais já formados. É uma pergunta que as pessoas sempre fazem, principalmente os mais leigos, e que a gente vai ter que responder em certos momentos. E eu montei a aula em torno dessa pergunta para ficar mais fácil de conceituar e exemplificar algumas coisas que a gente vai discutir aqui. Bom, mas falando do uso mais comum dos termos, o uso coloquial, falando de teoria, a teoria ela assume um tom muito mais de um palpite, um chute, algo que a gente cria para tentar explicar alguma coisa. Então eu trouxe o exemplo das séries. Acho que os fãs de Game of Thrones lembram muito bem das teorias que os fãs criavam para tentar explicar as coisas. Então, pode-se criar teoria para explicar os filmes da Pixar, como eles têm algum tipo de ligação e contam uma história dentro de um mesmo universo, ou para explicar a origem de certo personagem, de algum anime, de algum livro, de algum filme. Mas teoria também assume um tom de que algo está escrito de alguma forma, que na teoria de uma forma, mas que na prática aquilo pode ser totalmente diferente. Então, algo que está no papel que independe da prática e que é a prática que vai confirmar isso.
E quando a gente fala de lei, lei assume mais um tom de regra, de ordem, a gente lembra logo da justiça, da autoridade, né? Mas ela também assume um tom de verdade absoluta ou inviolável, uma coisa que você não pode desobedecer, que não pode ir contra. Uma lei natural ou uma lei jurídica são coisas que a gente normalmente está submetido. Então eu trouxe também algumas definições que a gente encontra mais comumente nos dicionários de teoria como um conhecimento não prático, ideal, que independe das aplicações, que se desenvolve por suposição de teor hipotético ou conjuntura. Eu tenho uma teoria, mas ainda não consigo prová-la. Percebam o tom que isso assume. Assim como lei, que é uma regra necessária ou obrigatória, no sentido de submeter-se a uma lei, o ato da autoridade soberana que regula, ordena ou proíbe alguma coisa. Lembrem, promulgar uma lei, estabelecer uma lei. O presidente, o governador, ele estabeleceu uma lei. Então percebam o uso que a gente assume mais coloquial desses termos. Mas fica também o seguinte questionamento: qual o significado desses termos para a ciência? Então, antes da gente dar essa resposta, tem alguns outros termos que a gente precisa verificar com cuidado para conseguir chegar lá. Primeiramente, falando de fato, fato é algo observado na natureza tantas vezes que, para fins práticos, é aceito como real. É uma verdade conhecida, objetiva e que é observável de alguma forma. E quando eu falo observável, não estou me limitando só a algo que a gente pode ver, enxergar com os nossos olhos, mas algo que pode ser tangível, mensurável, que você consegue sentir ou medir de alguma forma, e que isso é passível de confirmação empírica e deve ser reconhecido universalmente pelos seus pares, ou seja, qualquer outra pessoa tem que ter acesso a esse fato, tem que conseguir experimentar e reconhecer a veracidade desse fato. Então, trouxe alguns fatos aqui, alguns um pouco mais óbvios, outros nem tanto. Por exemplo, o nascer e o pôr do sol. É um fato que o sol ele se nasce e se põe todos os dias. Qualquer pessoa pode verificar isso, qualquer pessoa pode observar isso. Assim como a velocidade da luz, embora esse não seja algo assim mais mundano que você consiga perceber de forma mais fácil, é algo passível de verificação, com fórmulas, experimentos científicos, e isso já foi verificado tantas vezes que, para fins práticos, é considerado real. Assim como a água que ferve a 100 graus Celsius, isso numa altitude a nível do mar, se você muda de altitude, essa água pode ferver em outra temperatura, mas dadas essas condições, é um fato, qualquer pessoa que for ferver água e for medir a temperatura da água vai perceber que aos 100 graus Celsius ela começa a evaporar. Assim como a gravidade, que faz as coisas caírem, qualquer pessoa também consegue testar e entender isso, reconhecer essa verdade. Mas lembrando que a ciência ela é dinâmica e nada é absoluto. Então, o que é considerado fato hoje pode não ser mais um fato amanhã. Os fatos, eles continuam sendo considerados fatos enquanto a gente tem evidências que suportam esse fato, evidências empíricas. E se a gente encontra evidências que vão contra esses fatos, então a gente precisa rever, e isso pode deixar de ser considerado um fato. Precisamos mudar até mesmo as nossas explicações para os fatos, caso esses fatos mudem, e elas precisam ser revistas para tentar explicar aquilo tudo melhor. Então, novas evidências podem sim alterar o que a gente considera como fato, e os fatos podem mudar. E que exemplo melhor do que o geocentrismo, que era aquela visão de que o mundo estava no centro do universo e que todos os astros giravam ao redor do Sol, porque a partir da nossa perspectiva, essa é a visão que a gente tem. A gente está preso na Terra, então a gente observa os astros circulando ao redor da Terra. Mas à medida que a ciência foi avançando, que novos cientistas foram estudando melhor as coisas, a gente viu que não é bem assim. Na verdade, o Sol está no centro da nossa galáxia, do nosso sistema solar, melhor dizendo, não da galáxia, desculpem. E aí consolidou-se o heliocentrismo, colocando o Sol e que a Terra é apenas mais um dos astros que orbitam o Sol no sistema solar. Então, o que era considerado fato antes, geocentrismo, não é mais um fato, à luz de novas evidências que mostraram que o Sol está no centro do nosso sistema solar. Bom, e retornando para aquela pergunta que a gente fez sobre evolução no começo da aula, é bom ressaltar que a evolução já era considerada um fato até mesmo antes de Darwin. Na verdade, ela ainda não era conhecida como evolução, mas a ideia de que as espécies mudam ao longo do tempo e que essa mudança nas características é hereditária, aquilo já tinha sido pensado e discutido. O
próprio Darwin dá uma lista de autores que anteciparam a ideia da herança com modificação. O próprio Lamarck já tinha proposto uma explicação, uma lei do uso e desuso. E juntamente com Wallace, Darwin propôs uma outra explicação, né, da seleção natural. Mas é importante ressaltar que a ideia de que as espécies mudam ao longo do tempo já era considerada um fato, até mesmo por filósofos na Grécia Antiga, como Empédocles e Anaximandro, que já tinham proposto uma proto-explicação evolutiva da origem das espécies. Mas é bom falar que o fixismo também tinha suas considerações sobre a variação das espécies. Isso derivava principalmente da ideia essencialista de Platão, de que as coisas são imutáveis e derivam de essências. O próprio Platão considerava um mundo das ideias, onde tinha as essências, os conceitos das coisas, e o nosso mundo físico, que tinha apenas aproximações que nunca eram exatamente uma reprodução fiel daquela essência, mas que eram muito parecidas com aquilo. Então a gente tem essa ideia que permeia até hoje na biologia, a ideia do arquétipo, um tipo que define uma espécie, que tem todas as características, as essências dessas espécies, e a gente tem todas as variações como aproximações grosseiras de um ideal imutável. E isso explica a variação na natureza a partir de ideais fixistas, essencialistas do Platão. Então, para destacar bem essa informação, em resumo, é um fato na evolução, a variação. Essa variação pode acontecer no nível das espécies, então dentro da espécie a gente tem variação, isso fica bem exemplificado com o padrão de listras das zebras, mas há também variação entre espécies diferentes que são muito próximas. Então, borboletas, a gente tem uma ampla gama de variação, assim como os diferentes tipos de tigre, o tigre de Bengala, tigre siberiano, também apresentam certa variação. Mas, para isso, a gente também precisa conceituar evidências, que são as evidências que nos levam a reconhecer fatos e a todos os outros conceitos que a gente ainda vai abordar. Evidências são elementos que indicam a veracidade ou falsidade de determinada proposição. Para a ciência, elas necessitam ter caráter empírico, serem observáveis ou reproduzidas experimentalmente. Inicialmente, elas são pistas, indícios que nos instigam a pensar sobre algum problema. Mas essas evidências, elas têm níveis hierárquicos. A gente pode categorizar ela de acordo com o nível de confiabilidade, porque nem todas as evidências são boas evidências. Então eu trouxe para vocês aqui uma pirâmide de evidências que meio que classifica algumas evidências. Então a gente tem na base dessa pirâmide as evidências anedóticas, que são aqueles relatos pessoais, algo como eu tomei determinado remédio para determinada doença, isso funcionou comigo. É um relato pessoal, apesar de não ter uma comprovação científica. Então, eu tomei antibiótico, me curei de uma virose. A gente sabe que antibióticos não são feitos para combater viroses, mas esse relato pessoal, essa evidência anedótica da pessoa, é uma evidência a se considerar, embora esteja muito abaixo lá no nível da pirâmide de evidências. A gente também tem opinião de especialistas, que apesar de serem especialistas e muitas vezes emitirem opiniões muito acuradas, a gente não tem nenhum estudo, é uma opinião. Então, especialistas podem errar, especialistas podem dar opiniões problemáticas, inclusive, dentro de suas próprias áreas, ou de áreas que não são suas áreas afins, mas eles se permitem opinar também de algum jeito. Acima disso, nós temos os estudos em animais e células. Eles já fornecem um nível de evidência um pouquinho maior que as evidências anedóticas, mas ainda são um nível, sim, considerado baixo para a gente tirar conclusões gerais, principalmente quando a gente fala de células, a gente está testando uma vacina. Numa cultura de células, você tem um número limitado de tipos de células para você analisar uma resposta imune, para você saber se aquela resposta imune é boa, você teria que ter um organismo completo. Então, estudos de animais têm um pouco de vantagem entre as culturas de células, mas aquilo também vai ser muito diferente de você testar em humanos. Então, a partir disso, a gente tem relatos de casos ou séries de casos. Então, um médico que no seu hospital tratou pessoas com determinado medicamento, com determinado procedimento, ele pode publicar essas evidências e falar, eu fiz isso e esses foram os meus resultados. Então, a gente já tem um outro nível de evidência. Tem também estudos de controle de casos, onde você vai pegar esses casos e tratar de forma mais controlada. E aí vem também os estudos de coorte,
os estudos randomizados, que são os níveis superiores desses estudos, onde você começa a separar os seus grupos, um grupo que vai receber um determinado tratamento, um grupo que vai receber um placebo, ou um grupo que não vai ser testado. A gente fala de estudos randomizados, onde indivíduos podem ser escolhidos aleatoriamente, e aí você consegue eliminar vieses, você consegue eliminar erros, você consegue eliminar muitas coisas que podem prejudicar a sua pesquisa. E no topo disso a gente tem as revisões sistemáticas, que são estudos mais abrangentes, que vão revisar todos esses níveis abaixo, então estudos randomizados, vão ver se os estudos foram feitos de forma correta, e aí a gente tem as meta-análises que vão fazer uma junção de todas essas análises estatísticas e vão dizer se de fato a gente tem uma correlação entre o tratamento e os resultados, né, uma prática e os resultados que você pode obter disso. Então percebam que existe níveis de evidências, que existem evidências que são mais confiáveis do que outras. Então, comparando evidências empíricas com evidências anedóticas, as evidências empíricas são mais baseadas em observação, experimentação. A gente tem mensurações quantitativas, então você busca obter números daquilo para você comunicar isso de forma mais eficiente. A gente busca correlações estatísticas, a gente usa vários testes para provar de que as nossas práticas elas estão de fato indicando alguma coisa e não é só percepção da nossa cabeça, e elas podem ser testadas. Já as evidências anedóticas, elas são justamente isso, contos, histórias, anedotas que as pessoas contam, e você não tem como ir atrás desse experimento e saber se o que a pessoa está falando é verdade. São relatos e testemunhos pessoais que muitas vezes apelam para o emocional e são muito persuasivos. Então, aqueles anúncios de emagreci com a dieta tal em 2 semanas, ou então entenda como a prática, como os cristais que eu usei mudaram a minha vida, e a pessoa apresenta uma série de argumentos pessoais que vão tentar te persuadir. E muitas vezes elas impõem barreiras aos testes. Então, quando você confronta essas ideias, elas não são muito bem receptivas às críticas, e você propõe formas de testar, de observar isso, e eles sempre impõem barreiras. Então, falando de evidências na evolução, aqui eu trago mais algumas evidências que suportam a teoria evolutiva como a gente tem hoje. Então, a gente tem a variação morfológica, como a gente já falou, mas a gente também tem as similaridades genéticas. Se você analisar o genoma de várias espécies, você vai ver que as espécies mais semelhantes apresentam certo grau de similaridade genética, você consegue estabelecer quais são mais próximas das outras. A gente tem as evidências geológicas, como a deriva continental. A gente sabe que o mundo não esteve da forma que ele está agora, que os continentes se moveram, que as espécies evoluíram, se modificaram de acordo com essa movimentação. A gente percebe que em continentes que eram juntos hoje, você tinha as mesmas espécies ocorrendo no passado. Hoje em dia você não tem, porque eles estão separados. E a gente tem as evidências fósseis, que também é uma parte das evidências geológicas, né? Que a gente mostra toda a transição de alguns grupos. Então, alguns grupos estão muito bem representados no registro fóssil, como é o caso das baleias, das aves, que têm um elo com os dinossauros. Então, a gente tem muitas evidências da evolução. Agora, vamos conceituar hipótese. O que é uma hipótese? A hipótese é uma proposta conceitual, uma conjectura, uma provável explicação para um fenômeno. Só que ela não é um mero palpite. Ela tem que ter consistência lógica e ela tem que ter coerência com o conhecimento científico que está estabelecido no momento que ela é proposta. E por isso ela deve ser parcimoniosa, ou seja, ela deve ser simples e deve ser lógica. A gente não pode propor hipóteses muito absurdas. Deve ser testável e falseável. A falseabilidade é muito importante. Vocês ainda vão estudar a necessidade de falsear afirmações. É muito importante para o avanço da ciência. Então, usando os conceitos de forma certa na evolução, se liga. A gente tem os fatos, e um fato da evolução é que as espécies mudam com o tempo e as mudanças são hereditárias. E o papel de Darwin e de Alfred Russel Wallace, que é quem trabalhou junto com Darwin, né, para propor essa teoria da seleção natural, essa é a hipótese de que as mudanças são selecionadas por serem vantajosas ou não ao ambiente. É uma explicação que eles propuseram. Então, a gente tem, a partir daí, uma hipótese.
Exemplificando a importância de você testar suas hipóteses e de tentar falsibilizá-las, Karl Popper, que foi um famoso filósofo da ciência, propôs um exemplo muito interessante. Digamos que eu estude cisnes e que ao longo da minha vida eu só tenha encontrado cisnes brancos, e eu crio a hipótese de que todos os cisnes são brancos. Porém, em algum momento, um outro pesquisador pode encontrar o cisne negro e propor uma outra hipótese de que todos os cisnes eles podem ser ou brancos ou negros. E a partir daí vem um teste de hipóteses. Eu vou tentar confirmar se os cisnes brancos são cisnes de verdade, os cisnes negros podem ser outra coisa, ou se de repente eles são cisnes brancos que foram modificados de alguma forma. Mas, a partir desse teste de hipóteses, eu vou poder confirmar se os cisnes negros são cisnes ou não de fato, e a partir desse teste eu posso estabelecer qual hipótese é mais adequada. Por isso que é importante você permitir que sua teoria seja falseada para o progresso da ciência. Por mais contraditório que isso possa parecer, a partir do momento que eu digo que todos os cisnes são brancos, a não ser que se encontre o cisne de outra cor, eu estou dando meios para que minha hipótese possa ser derrubada e que outra hipótese melhor no futuro venha a tomar conta caso a minha hipótese esteja errada. Então, aqui a gente fica com esse exemplo da importância de você dar meios de permitir o progresso da ciência. Mas também existem as hipóteses ad hoc, que são adendos, complementos a uma hipótese original, que podem funcionar como muletas ou remendos para sustentar essa hipótese ou para costurar pedaços da hipótese que não explicam muito bem certos aspectos, certos fatos. Podem surgir novos fatos que enfraqueçam uma hipótese muito boa, e a partir daí eu posso elaborar novas explicações dentro da minha hipótese para tentar sustentá-la. Elas são válidas em muitos casos e são usadas na ciência para explicar algumas questões muito particulares, porém o uso exagerado das hipóteses ad hoc é considerado uma má conduta científica e é bom prestar atenção nisso. Hipótese, tendo esse exemplo dessa cena de crime, eu tenho a hipótese de que o mordomo matou o seu patrão. Mas o mordomo ele consegue reunir uma série de evidências que mostram que ele não estava no local, no horário em que o crime aconteceu. Mas a minha hipótese ad hoc, ou seja, um complemento para a minha hipótese para tentar incriminar esse mordomo, é de que ele conseguiu um sósia ou alguma forma de garantir um álibi para ser inocentado. Então perceba que eu criei uma hipótese adicional, um passo adicional para que a minha hipótese funcione. E é muito interessante falar de hipóteses ad hoc, porque elas são utilizadas no contexto científico, em alguns casos, elas são bem-vindas. Por exemplo, quando a gente está falando de cladística, ou a ideia da ancestralidade comum de todos os organismos, que ela deve ser baseada em caracteres compartilhados, ou seja, tomando o exemplo da figura aqui abaixo, essas duas espécies coloridas de vermelho, elas provavelmente descendem do mesmo ancestral porque elas têm caracteres compartilhados, que no caso é a cor. Isso é muito mais provável de ter acontecido do que esse padrão em que as espécies de vermelho elas são totalmente separadas evolutivamente. Essa é a ideia do princípio da parcimônia, que ele sempre busca as explicações mais simples para explicar as relações de parentesco entre as espécies. Então a gente tem essa hipótese ad hoc, o princípio da parcimônia, ele pode funcionar como hipótese ad hoc em muitos casos, embora a gente saiba que na cladística isso também pode acontecer. Provavelmente vocês ainda vão estudar na evolução as homoplasias, os problemas que podem levar a certas espécies a apresentar caracteres semelhantes que não têm a mesma origem. Mas a gente segue essa ideia da parcimônia de que provavelmente características semelhantes têm a mesma origem. A gente tem também o uso exagerado das hipóteses ad hoc, como eu mencionei, elas podem ser má condutas científicas e são característicos de muitas pseudociências. Eles fazem vários remendos para explicar os pontos mal resolvidos e sustentar as hipóteses iniciais a todo custo. Então, quando a gente fala de terraplanismo, a gente já tem uma série de evidências que mostram que a Terra não é plana, que a Terra é esférica, mas eles propõem uma série de explicações quando eles são confrontados para tentar sustentar essa ideia deles. Então, quando a gente fala, apresenta críticas ao terraplanismo, eles inventam que existe um domo invisível que cobre a Terra plana, então existe um firmamento. E quando a gente fala, por exemplo, da existência da Antártica, que seria um continente de gelo, eles falam que ela seria uma muralha de gelo que cerca todas as bordas da Terra plana, que não permite que a água do oceano saia da Terra, por exemplo. Então, há uma hipótese adicional para explicar um ponto que é falha na teoria da Terra plana.
quando a gente mostra as gravações e todos os dados da NASA, eles simplesmente dizem que esses dados são falsos, que isso não existe. Então, percebam uma série de hipóteses ad hoc, de complementos que eles fazem para tentar sustentar a todo custo essa ideia. Então, percebam que hipóteses ad hoc podem ocorrer na ciência, mas é bom a gente evitar o uso exagerado delas. Bom, tendo estabelecido esses conceitos até agora, a gente pode definir o que são postulados ou axiomas. Esses termos significam premissas que são tão evidentemente verdadeiras que são consideradas corretas. É algo que já está muito bem consolidado, muito bem exemplificado. São os nossos pontos de partida para a elaboração de teorias. São proposições que a gente admite como verdadeiras sem necessidade de demonstrar isso empiricamente, sem necessidade de comprovar com testes, com experimentos, porque isso já está muito bem evidenciado, muito bem consolidado. Então, partindo do pressuposto, da premissa de que todas as aves põem ovos, eu posso criar a hipótese de que galinhas são aves por botarem ovos. Então, eu tenho um ponto de partida para criar uma hipótese e uma explicação. Bom, a partir de agora a gente já consegue chegar em um dos principais pontos da nossa aula, que é definir o significado do termo lei para a ciência. Lei é uma regra que define algum aspecto do universo e é baseada na observação de regularidades. A proposição de que algo sempre vai acontecer se determinadas condições estiverem presentes para que esse fenômeno aconteça. Ela tem um caráter descritivo e demonstra como um fenômeno acontece. Então, eu trouxe o grande exemplo da lei da gravitação universal, proposta por Isaac Newton. Ele demonstrou matematicamente, né, essa lei. Então, ele conceitua a gravidade como uma força, e é uma força que depende da massa de dois corpos, um corpo e o outro corpo. Então, a gente pode definir esses corpos como a Terra e o segundo corpo como uma maçã que vai cair, que vai ser atraída pela força gravitacional da Terra. Então, essa força depende da massa desses dois objetos e ela é inversamente proporcional à distância entre esses dois corpos. Então, à medida que eu aumento a distância entre esses meus dois corpos, essa força ela diminui. Então, é uma demonstração matemática que cria uma regra de algum aspecto do universo. E isso é baseado em muitas observações. A gente consegue testar isso de forma matemática, de forma empírica, e assim a gente define uma lei, a lei da gravitação universal. Existem leis na evolução? Vocês já devem ter se perguntado isso. E sim, existem leis. E eu acho que uma das principais, e que é muito bem exemplificada até hoje, são as leis de Mendel. A gente tem 3 leis que ele estabeleceu. A lei da segregação dos caracteres, que diz que cada característica é determinada por um par de fatores herdados, e vem um de cada progenitor. A gente tem a lei da segregação independente, onde os genes se separam de forma independente uns dos outros na formação dos gametas e se combinam de forma aleatória durante a fecundação. E a gente também tem a lei da dominância, que alguns genes, para uma mesma característica, podem apresentar dominância sobre o fenótipo de outro. Então, esses genes se expressam de forma diferente. E ele também criou uma fórmula matemática para descrever aquele famoso experimento das ervilhas, em que a gente tinha ervilhas rugosas e amarelas, ou lisas e verdes, e ele fazia uma série de hibridizações para obter ervilhas com caracteres mistos, e assim ele conseguiu prever a frequência desses genes nas próximas gerações. Então, aqui uma das leis da evolução. Outra lei que vocês podem conhecer como outro nome, talvez como princípio, é a lei de Hardy-Weinberg, que ela é usada no estudo de populações. É uma forma de se verificar se algum mecanismo evolutivo pode estar influenciando ou não uma população. Partindo da ideia de que todos os indivíduos de uma população de uma espécie acasalam de forma aleatória, é esperado que a frequência dos alelos dos genes dessa população não varie, que permaneça constante ao longo do tempo. Isso é o que a gente chama de equilíbrio de Hardy-Weinberg. Mas a gente percebe que a frequência dos alelos não é constante, ou seja, que um alelo está aumentando a sua frequência na população enquanto outro pode estar diminuindo sua frequência, quebrando o equilíbrio de Hardy-Weinberg, a gente consegue estipular que há algum mecanismo evolutivo atuando, algum mecanismo de seleção que está causando essa variação nas frequências dos alelos. Então, a população está mudando, logo, ela está evoluindo. Através dessa fórmula matemática, que inclusive é muito semelhante com a fórmula apresentada por Mendel,
na sua lei. Através dessa fórmula, a gente consegue entender se uma população está sofrendo seleção ou não, com base na frequência dos alelos em uma população. Além disso, as leis elas não são apenas fórmulas matemáticas, e elas podem sim ser refutadas. O grande exemplo disso é a lei do uso e desuso do Lamarck. É uma lei que explica a adaptação de certos animais a um determinado ambiente ou estilo de vida, explica também por que há variação nas espécies, e ela estipula que mudanças individuais são hereditárias e passam para as próximas gerações. Então a gente tem aquele exemplo clássico das girafas, onde o esforço para alcançar os galhos mais altos pode ter resultado no pescoço mais alongado, que esse esforço causou uma mudança individual, os animais ficaram com o pescoço mais alongado e isso foi passado para a sua prole, né? Isso foi herdado. E a gente sabe hoje em dia que não é dessa forma que a evolução atua. Então a gente tem aqui um exemplo de uma lei que não é demonstrada de forma matemática e por isso ela não é inferior às outras, né, conceitualmente, mas que ela foi refutada à luz de novas evidências. E por fim, a cereja do bolo, vamos falar de teoria, o significado do termo teoria para a ciência. A gente define um corpo teórico que é muito abrangente, que conta com uma série de fatos, evidências, hipóteses validadas e até leis próprias, ou seja, a teoria ela é uma conjunção, um apanhado de todos esses termos que a gente tem abordado até agora. Elas são explicações gerais do porquê algum fenômeno ocorre, cujas ideias já foram testadas e consolidadas de forma muito extensiva. Ela é atualmente o mais elevado nível de compreensão sobre um assunto que a gente pode ter, embora também tenha um caráter provisório. Lembrem, tudo na ciência é provisório, pode ser derrubado, pode ser desmentido, falseado, e isso é importante para que a ciência se permita avançar. Talvez vocês lembrem de aulas anteriores do professor, onde ele falou da diferença de ciência, dos dogmas. Então é importante que mesmo as teorias, os nossos níveis mais elevados de compreensão, também possam ser falseados. Então eu trouxe um grande exemplo da teoria da relatividade geral, que eu acho que é uma das teorias mais conhecidas, que ela junta uma série de evidências de observações, inclusive as leis de Newton estão incluídas dentro da teoria da relatividade geral, porque ela explica como a gravidade funciona em um contexto mais amplo, em contexto de grandes corpos celestes do universo. Ela mostra que a gravidade funciona como uma deformação do que seria o tecido do espaço-tempo, e por conta disso a gente tem alguns fenômenos como o desvio da luz. Isso já foi evidenciado de forma empírica por muitos testes através de eclipses solares, onde a gente consegue observar que os raios do Sol eles desviam um pouco na trajetória da Lua em situações de eclipse. Existem umas outras evidências científicas, testes científicos que demonstram isso, além de todo o apanhado teórico, fundamentação matemática da teoria da relatividade, mas ela explica também no contexto de Newton. Ela explica no nosso contexto mais mundano. As leis de Newton se aplicam muito bem para o nosso contexto, embora vale ressaltar que as leis de Newton não explicam esses comportamentos em termos astronômicos, né, de grandes corpos celestes. Eles explicam muito bem como funcionam os eventos aqui na nossa realidade, uma batida de carro, você lançar uma bola, a gravidade newtoniana explica isso muito bem, mas é somente a teoria da relatividade geral que junta todas essas explicações newtonianas com esses fenômenos que estão mais fora da nossa realidade, fenômenos cósmicos. Então, falando por fim da teoria evolutiva, a gente tem então uma conjunção, uma junção mesmo de tudo que a gente falou até agora, de fatos, de evidências, de hipóteses, explicações e até mesmo leis. Então, a teoria evolutiva atualmente ela é suportada por uma série de evidências e isso já está tão bem estudado, tão bem consolidado, que a gente já tem premissas também, tem axiomas, postulados dentro da evolução. Hoje em dia, ninguém tenta provar a evolução na pesquisa. Antes de fazer alguma pesquisa, a gente já parte do pressuposto que ela é verdadeira, de tão evidenciada que ela está. Então, a gente tem, por exemplo, a variação morfológica, a similaridade genética, mas a gente também tem evidências da embriologia, quando você estuda a anatomia comparada, principalmente, de vários grupos. Aqui eu trouxe o exemplo da anatomia comparada. Entendem que algumas dessas hipóteses aqui, elas estão contidas dentro de outras, ou estão muito relacionadas com outras, então às vezes é até
é meio repetitivo a gente ficar citando umas, como embriologia e ontogenia, por exemplo. Outras, umas são mais abrangentes que outras, mas é bom a gente frisar. Ontogenia, anatomia comparada, a evolução dos patógenos, a gente consegue observar bactérias que têm uma evolução muito rápida, como elas conseguem evoluir para sobreviver aos nossos tratamentos. A gente tem bactérias resistentes aos nossos antibióticos. Isso é uma grande evidência de como a evolução funciona, uma evidência assim, prática, já que a gente não consegue observar em escala mais macroscópica, porque ela é muito lenta quando a gente fala de espécies, leva milhares de anos, mas com micro-organismos é mais fácil de ver. Tem evidências da fisiologia, que muitos animais têm uma fisiologia muito semelhante, muito conservada, e isso demonstra parentesco comum. Da biologia molecular, a gente tem uma série de moléculas que são compartilhadas entre as espécies. As próprias filogenias, as árvores que mostram a reconstrução da nossa árvore da vida, né? A seleção artificial, os cães são um grande exemplo disso, as várias raças que derivam de que são uma única espécie, que derivam de um único animal. Então a gente consegue observar o que o ser humano foi capaz de fazer de forma artificial. Imaginem o que a natureza não teria conseguido fazer ao longo dos milhões e milhares de anos. A deriva continental, novamente, e os fósseis. Então a gente tem um grande corpo teórico. Então, respondendo aquela pergunta, se a evolução funciona de verdade, porque ela é apenas uma teoria e não uma lei. Na verdade, ela é verdadeira porque ela é uma teoria. E ela contém uma série de leis, uma série de fatos, postulados, evidências, enfim. Espero que tenha ficado claro até agora. Então, recapitulando para finalizar nossa aula, o uso comum dos termos é diferente do uso científico. A gente conceituou isso, que o uso principalmente das palavras teoria e lei é muito diferente do que se usa no científico, né? A gente conceituou fato como algo observado tantas vezes que é aceito como real, evidências que são indícios que indicam a veracidade ou a falsidade de alguma afirmação, os postulados que são as nossas premissas, os pontos de partida, tudo que a gente considera real e nem precisa confirmar, demonstrar experimentalmente, porque isso já é tão bem estabelecido, tão bem aceito, que é considerado verdade. As leis que definem algum aspecto do universo, baseadas em observação de irregularidades, e têm caráter descritivo, ou seja, explicam como algo acontece, e a teoria, que é o corpo teórico mais abrangente, com os mais elevados níveis de compreensão e evidência, abrange fatos, hipóteses, leis e explica por que algo acontece. Então, o que eu tinha para falar é isso. Espero que tenha ficado muito claro para vocês e nos vemos na próxima aula. Grande abraço, até mais!